Alô, time Case AD! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula em que comentaremos o mapa mental referente à Lei 8080 de 19 de setembro de 1990. Fiquem bem atentos, esse é o conteúdo mais cobrado nas bancas nos últimos anos, então nós procuramos entregar a você um mapa mental completo, sistematizado, de fácil compreensão e memorização. E nós estamos antenados às principais questões dos últimos concursos para que nós sejamos aí o mais assertivo possível. Então, estou muito feliz de estar fazendo essa entrega aqui para vocês, porque eu tenho consciência da qualidade do material que vocês verão agora, tá bom? Prestem bastante atenção, papel e caneta na mão, anotem as observações, as críticas, sugestões, porque vale a pena e pode ser decisivo no momento da prova. Nós iniciamos o nosso mapa mental com o eixo central, que é a Lei 8080 de 1990, e aí já iniciamos uma discussão sobre os determinantes e condicionantes de saúde. Por quê? A Lei 8080 ela inova ao colocar essa responsabilidade, ela consegue regulamentar essa ação positivada na Constituição Federal, em que a saúde é direito de todos e dever do Estado. A Lei 8080 ela diz que ela é, sim, dever do Estado e ela é garantida mediante a políticas sociais e econômicas. O que significa isso? Significa que a saúde ela é consequência, ela é fim. E ela é fim, consequência, ela é realmente nivelada através do estado ou da qualidade dos seguintes determinantes e condicionantes da saúde: alimentação, moradia e saneamento, meio ambiente, educação, renda, acesso aos bens e serviços essenciais. Atividade física define qualidade de saúde? Sim. O trabalho também define a qualidade do trabalho, a proteção no trabalho, o transporte, o lazer. Então, time Case AD, preste bastante atenção. A saúde ela é determinada por esses fatores e não somente pela existência de serviços de saúde, de uma rede robusta, de rede de serviços completa, com UTI, com hospitais, unidades de saúde, equipamentos de ponta, grandes especialidades. Claro que isso é necessário, sim, mas no tocante à assistência direta ao cidadão. Mas a garantia da saúde, a responsabilidade do ente, a responsabilidade do Estado, entendendo que o Estado é aí representado pelos municípios, pelo Estado, pela União, a responsabilidade conjugada desses entes federados está aí totalmente vocacionada a garantir esses determinantes e condicionantes de saúde. Então, compete ao Estado, além de garantir o acesso aos serviços de saúde, às ações, de também preocupar-se nesse conjunto de fatores que determinam a qualidade da saúde do seu território, do seu município, do seu estado, do seu país, do nosso país. Ficou claro? Vamos avançar. A lei, ela coloca quais são os objetivos do Sistema Único de Saúde, que são 3. Quais são esses 3 objetivos do sistema? O primeiro é o quê? Identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes de saúde. É uma obrigação do SUS. Por quê? A população precisa ter acesso a essa informação e, principalmente, os gestores precisam antenar-se ao que acontece no seu território, com seus munícipes, com a sua população, para que as políticas de saúde, ou seja, a alocação dos recursos financeiros do SUS, seja a mais correta possível, a mais indicada, a mais apropriada à demanda da população. Ficou claro?
O segundo objetivo do SUS é o de formular as políticas de saúde. E nessa formulação, há de se contemplar os campos econômico e social. O terceiro objetivo do sistema é promover assistência às pessoas, dar acesso a essas pessoas com integralidade e integração das ações preventivas com as ações assistenciais. Antes, nós não tínhamos essa preocupação. O modelo até então vigente, antes do SUS, era um modelo curativista, um modelo focado na doença. Então, o SUS veio realmente para romper barreiras, romper com paradigma, e após a ampliação do conceito de saúde para bem-estar físico, mental e social, é que se notou-se, identificou-se a necessidade de conjugar as ações preventivas com as ações assistenciais. Ficou claro os objetivos? Então, lembre desse campo verde aqui do nosso mapa. É para isso que o sistema existe. Se ele não cumprir essas três ações, esses três objetivos, ele não está cumprindo o seu papel essencial, o seu DNA. A lei também especifica a vigilância em saúde como componente do sistema. E a vigilância em saúde ela é entendida como, primeiro, compõe essa vigilância a vigilância sanitária, que objetiva eliminar, reduzir, prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas existentes no meio ambiente, na produção e circulação de bens e na prestação de serviços de interesse à saúde. E é importante destacar que o papel da vigilância sanitária, ela começa e termina de uma forma muito abrangente, ou seja, ela tem como escopo, como atuação, os serviços públicos e serviços privados. Então, todos os serviços são regulados pela vigilância sanitária. Então, quando você ouvir aquela frase, você tem que usuário do SUS, quem que é dependente do SUS? Não, tem plano de saúde, não sou usuário do SUS, não. É sim. Por quê? Você não frequenta uma padaria? Você não vai no shopping? Você não frequenta uma sorveteria? Ou um restaurante? Então você usa sim o sistema, porque para aquele serviço estar aberto e funcionando, ele teve uma avaliação, ele teve um alvará sanitário, uma fiscalização para dizer que esse serviço pode sim utilizar, que ele pode sim estar presente e em operação naquele local, ok? A vigilância epidemiológica, também constituinte da vigilância em saúde, ela tem como objetivo recomendar a adoção de medidas de prevenção e controle de doenças e agravos. A saúde do trabalhador, por intermédio das duas vigilâncias, da vigilância sanitária e da vigilância epidemiológica, ela tem por objetivo recuperar, reabilitar, promover e proteger a saúde dos trabalhadores. Um ponto que a lei coloca de forma muito clara é referente à sua direção. A direção do sistema ela é sempre única em cada esfera de governo, se dando na União pelo Ministério da Saúde, sendo o gestor o Ministro da Saúde. Nos estados, ela se dá pelas Secretarias Estaduais de Saúde, sendo o gestor o Secretário de Estado da Saúde. E no âmbito dos municípios, ela se dá nas Secretarias Municipais de Saúde, sendo gestada pelo Secretário Municipal de Saúde. Os municípios podem estabelecer consórcios. Para que isso? O município, por exemplo, que tem uma demanda de uma especialidade que é restrita e que ele não tem condição de contratar um profissional para atendimento à sua demanda, que é considerada pequena, mas que precisa ter acesso àquele serviço, ele pode juntar essa demanda com outros municípios, formar uma fatia de necessidade maior e aí sim, através de um consórcio, integrar, fazer a congruência dessas necessidades e também de financiamento e executar a atenção à saúde de forma consorciada, de forma integrada. O objetivo dos consórcios
é otimizar, dar escala, tornar os serviços e as ações exequíveis no seu território, na sua região de saúde. Esses que são os objetivos dos consórcios, e a Lei 8080 positiva essa ação. A lei também importante demais. Os princípios e diretrizes do sistema são muito recorrentes nas questões, nos concursos, nas bancas. Então, vale a pena termos uma atenção especial neste ponto. Preste atenção. São 13 princípios e diretrizes e eles se dividem em princípios organizativos e princípios doutrinários. Os princípios doutrinários, já vou dar uma dica aqui para memorização. Vamos chamar de UEI. Universalidade, equidade e integralidade. Esses são os princípios finalísticos, doutrinários do sistema. Qualquer tipo de serviço que não atenda a esses 3 princípios doutrinários não é considerado constituinte do SUS. Ok? Juntamente com esses princípios, nós temos mais 10 diretrizes e princípios que estão aí para nossa avaliação e discussão aqui. Vamos identificá-los. Eu quero chamar a atenção dentro do princípio da integralidade, até chama a atenção que ela está dentro do sistema. Essa discussão ela é muito rica do ponto de vista da judicialização da saúde. Sabe por quê? A judicialização, ela se ampara pela lógica do artigo 96 do texto constitucional, em que assegura que todo cidadão tem direito, é um dever do Estado garantir a saúde, é um direito de cada pessoa, de cada cidadão brasileiro, esse direito. Acontece que o princípio da integralidade, ele diz, na sua essência, que o indivíduo tem direito ao atendimento primário, secundário, terciário, até quaternário. Ele precisa ter acesso a todas as unidades, a todos os serviços que ele precisar. Isso é um atendimento integral. É dar à pessoa o que ela precisa no tempo certo, no momento certo. Porém, quando ele fala que é no sistema, e aí nós temos que lembrar da definição do sistema, que é um conjunto de ações e serviços que compõem o SUS. Então, aquela lógica de ajuizar uma ação, por exemplo, para que o SUS pague um tratamento que não é instituído dentro do SUS ou que garanta um tratamento farmacológico que não está aprovado pela Anvisa, ele é questionado ao se discutir a definição desse princípio doutrinário do sistema. Mas essa é uma janela de discussão que nós podemos fazer ampla discussão, abordagem, podemos discutir à frente. Vamos prosseguir. Outro princípio do sistema é a igualdade da assistência à saúde. E esse princípio, ele também pode ser uma pegadinha. Por quê? A igualdade, ela tem associação a direito e não a igualdade de tratamento. Ou seja, o tratamento que eu preciso é diferente do que você precisa, do que sua mãe precisa, seu filho, seu marido, sua namorada. Então, cada pessoa carrega consigo, respeitando a sua identidade, as suas peculiaridades, ela carrega consigo as suas demandas. E o tratamento, a atenção que o SUS dará para um indivíduo, necessariamente deve ser diferente a que ele ofertará a outro. Então, por isso que esse princípio de igualdade da assistência é muito associado à preservação do direito. Isso quer dizer o quê? Todos nós temos o mesmo direito do sistema de acesso, acessibilidade e direitos aos princípios doutrinários e organizativos. Outro princípio é o direito à informação, a divulgação de informações, a participação da comunidade, que já foi amplamente discutida e também positivada no texto constitucional, a utilização da epidemiologia como um fator de inteligência do sistema. O que isso quer dizer? Significa que a alocação de recursos, que o planejamento, a destinação financeira do sistema deve estar sendo
embasada, justificada pelos fatores epidemiológicos, pela justificativa a quais riscos que a população está exposta, o que essa população mais adoece, qual é o fator que mais impacta na qualidade de vida daquelas pessoas. Então, quem pode dar essa informação é a ciência da epidemiologia para o nosso dia a dia. Outro princípio é uma diretriz, na realidade, é a descentralização com direção única. O foco para os municípios é outro ponto que nós podemos discutir mais à frente, porque a descentralização ela aconteceu de forma maciça, porém o financiamento não correspondeu ao crescimento dela. A integração da saúde, do meio ambiente, do saneamento básico para a obtenção dos pontos finalísticos do sistema, a regionalização que ela foi legitimada, foi regulamentada, principalmente pelas normas operacionais básicas do sistema, em que foram definidos o que são as regiões de saúde, o que essas regiões precisam responder, ou seja, as regiões de saúde precisam responder minimamente a todos os serviços de média complexidade. As regiões ampliadas devem responder minimamente à atenção terciária. Isso quer dizer o seguinte, que o cidadão ele tem que ter acesso e acessibilidade aos serviços dentro do seu território, entendendo o território vivo, dinâmico. A conjugação dos recursos dos entes, a resolutividade sem duplicidade de meios. Então, esses são os princípios e diretrizes do SUS. Vamos memorizar, guardar, entender, decifrar, treinar e dominar esses princípios para que nós não tenhamos nenhum tipo de surpresa na hora da prova, hein? Time Case AD sempre preparado. As competências das esferas também foram legitimadas na lei. Então, vou chamar aqui a atenção para alguns verbos que são entendidos como principais para cada ente. O verbo principal para a União chama atenção para que é formular. Mas, juntamente com formular, a União também tem a responsabilidade de avaliar, de elaborar normas e participar da execução da política de saúde. Os Estados chamam atenção para o papel principal deles, que é de coordenar. Mas, juntamente com a coordenação, ele tem o papel de promover a descentralização, acompanhar e executar as ações e serviços de saúde constatada a insuficiência do ente municipal. Então, ele entra como caráter suplementar. Os municípios ele têm como principal função a execução, executar. É nos municípios, nesses territórios, é que a saúde verdadeiramente alcança o cidadão. Então, é nesse local, é o locus, né, principal da atuação do sistema. O Distrito Federal, ele acumula as mesmas funções dos estados e dos municípios e tem, então, por obrigação coordenar e executar. A lei também explicita como o privado pode participar do sistema, como é, sempre de forma complementar. As empresas privadas, elas vão participar do sistema por contratos de prestação de serviços. O privado participará com preferência as entidades sem fins lucrativos e as entidades filantrópicas, e nesse caso elas serão reguladas, serão atraídas, conjugadas, fixadas no SUS através de contratos, convênios e parcerias. Os programas e políticas que a lei coloca, principalmente após as leis de modificação e adequação da Lei 8080, que no conteúdo do curso de saúde pública da CASE nós detalhamos de forma precisa, de forma objetiva, de forma bem clara, cada programa e política dessa. O material está muito completo. Nosso time Case AD com certeza dominará essa parte, a Lei 8080, e fechará todas as questões, não tenho dúvidas. Então, os programas e políticas, nós temos a saúde indígena, a política de insumos, equipamentos e hemoderivados, o atendimento e internação domiciliar, o trabalho de parto, parto, pós-parto imediato.
e também assistência terapêutica e incorporação de tecnologia em saúde. Agora, vamos falar um pouco da política de RH, que a Lei 8080 coloca. Ela é positiva que a política de RH deve ser executada de forma articulada pelas 3 esferas de governo. Também fala da valorização da dedicação exclusiva. Fala também que os cargos de chefia, direção ou assessoramento devem ser executados, devem ser fixados em tempo integral, dedicação exclusiva no SUS. E que os cargos técnicos podem ser acumulados em até 2 cargos ou empregos. No financiamento do SUS, a Lei 8080, ela fala das contas especiais, ou seja, os fundos de saúde na União, nos estados e nos municípios, que devem estar sob fiscalização do seu respectivo Conselho de Saúde. É também definida quais são as fontes de financiamento, as fontes de recursos do sistema. Porém, a Lei 8080 sofreu um veto muito forte do Collor, que fez com que, nós até discutimos isso, tivéssemos a necessidade de uma lei posterior, que foi a Lei 8142, que pudesse, então, contemplar as partes que foram objeto de veto do presidente, que foi principalmente a parte do financiamento e a parte da participação social. A Lei 8080 não avançou nos percentuais e na definição das despesas de saúde. Isso deixou realmente uma fase, uma época, principalmente depois de 1990, até 2012, em que principalmente os estados colocassem várias despesas que nós sabemos que não são despesas de saúde, exemplo, de saneamento básico, hospitais da Polícia Militar, Copasas e outros, Corpo de Bombeiros, colocasse isso como prestação de contas de ações e serviços de saúde e ainda sendo aprovado pelos tribunais de contas dos seus estados. Só a partir de 2012, com a Lei Complementar 141, que conseguimos especificar de forma clara o que seriam as despesas com ações e serviços de saúde. A lei também finalizando o nosso mapa mental, que realmente contemplou toda a lei. Nós vamos falar sobre o orçamento e planejamento. A lei explicita que o planejamento e o orçamento ele deve ser ascendente. O que significa? Que ele deve acontecer do nível local até chegar no nível central e perpassar o município, estado e União. Também institui a Programação Anual de Saúde, que é a PAS, e nela nós temos que contemplar as metas e as ações programáticas de acordo com o orçamento disponível para cada ente. A lei também positiva os planos de saúde como o maior instrumento de planejamento do SUS e que nesses documentos que têm vigência de 4 anos, que neles estejam descritos de forma muito clara as atividades e os programas de cada ente com alinhamento orçamentário. Também qualifica os relatórios anuais de gestão como documentos que fazem a prestação de contas de todos os serviços desempenhados, executados, das ações e programas do município, do estado ou da União, executada a cada ano e deve ser elaborado a cada fim de exercício e deve ser aprovado pelo Conselho de Saúde respectivo. Finalizando nosso mapa mental, dentro dessa linha também de orçamento e planejamento, fica proibida a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública. Então, time Case AD, esse é o nosso mapa completo da Lei 8080, que vale ser memorizado, revisado, discutido, vale que você construa o seu próprio mapa, traga a sua identidade para esse documento, para esse papel e utilize desse documento como fonte de revisão semanal, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês, foco nos estudos, porque quem estuda tem mais sorte. Time Case AD, estamos juntos com você para o sucesso, rumo à sua aprovação. Essa é a nossa missão, o nosso grande desejo,
a nossa força, a força motriz da Case é a sua aprovação, é o seu sucesso, a sua transformação, e para isso que nós estamos dando acesso com maior qualidade essas informações sobre as políticas de saúde no país. Nós queremos realmente ver a transformação nas pessoas, que elas sejam mais críticas, mais reflexivas e que a partir da informação ela consiga selecionar o que é de qualidade. Ok? Muito obrigado, um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.